começar, hein? Pinduca, boa noite. Boa noite. Estamos agora ao vivo aqui, tá? Seu nome todo, qual é Tudo mesmo? bem contigo? Tudo bem. É, é Fernando de Melo Guimarães, conhecido como Ninguém... Fernando Pinduca. Fernando Pinduca todo mundo conhece, né? Planeta Terra todo conhece. Fernando Guimarães, pô, só os amigos íntimos. Alguns. Alguns, né? Então tá, é um prazer tê-lo aqui na Carioca, tá? Para a gente fazer essa entrevista aí, para a gente conhecer um pouco da sua trajetória sobre o jiu-jitsu. Eu acho que temos muitas coisas boas para transmitir. Então, a primeira pergunta é a seguinte: com que idade você começou a praticar o jiu-jitsu? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar falando aí para o teu jornal, para o teu canal, e relembrando aquela época gloriosa, Camões, Figueiredo Magalhães, Juventus, Praia, a nossa juventude muito saudável, que se tornou uma base sólida para a nossa vida adulta. Certo. Bom, eu comecei a praticar o jiu-jitsu aos 12 anos de idade. Sim. E onde você começou? Porque naquela época, Copacabana, nós vivíamos e a praia e as esquinas eram o nosso quintal, né? Nós brincávamos na rua, jogávamos futebol na calçada, íamos para a areia, pegar onda no mar, enfim, viver a nossa liberdade da juventude ali naquela área em Copacabana. Então, existiam as faixas etárias em que você ia brincar, e as faixas etárias variavam. 9 anos, a gente estava brincando na rua, 10, 11, 12, 14 anos. Então, a garotada mais velha exercia um certo poder, uma certa liderança, e uma liderança que extrapolava a força física. Né? Estava cascudo, não sei o quê, aquela onda toda. Então, o jiu-jitsu entrou na minha vida uma espécie de defensor da minha integridade, para mim não levar porrada na rua. Foi assim que começou o jiu-jitsu. Né? E em que academia você Os começou? amigos naquela época, eu comecei com o Hélio Vígio, né? Na Barata Ribeiro 59. Um amigo do meu pai me indicou. Eu era um cara hiperativo, brincava lá na rua e não aceitava levar cascudo do cara mais velho, ele dava pedrada, dava paulada, me tornei uma criança hiperativa. E eu fui para o jiu-jitsu com o intuito de me equilibrar para poder me defender do assédio da galera mais velha, né? E equilibrar minha hiperatividade. E encontrei na academia do Hélio Vígio uma fonte de conhecimento muito grande que você poderia assim transmitir aqui para os nossos acompanhantes aí que estão nos assistindo, uma fonte muito completa na função física e na função educativa também. É uma fonte de conhecimento em que você desenvolvia a parte física, a parte de autodefesa, para que você pudesse defender a sua integridade física e moral também. Né? Certo. E você foi para o Carson, Academia do Carson Grace, quanto tempo depois? Saiu do Hélio Vígio, foi para o Carson quanto tempo depois? Eu fiquei no Hélio Vígio de 12 a 14 anos de idade. Né? Sim. E lá o Hélio Vígio depois chamou meu pai para conversar, explicou que estava fazendo provas para se tornar um delegado de polícia. Né? Ele estava na academia de polícia naquela época, ele era oriundo da Academia Grace, ele era aluno do Hélio Grace, abriu sua academia e estava migrando para se tornar um delegado, estava fazendo provas.
E ele se tornou um delegado e chamou meu pai e falou: olha, agora eu vou estar com um tempo muito escasso para me dedicar à academia, mas a academia vai continuar. Eu vou ter uns horários lá e vou colocar uns assistentes para contribuírem lá com as aulas e dinamizarem a continuação da academia. Ele eu gostar, não é o horário compatível para ele, por causa dos estudos, da escola tal. Então, eu acho que você deve levar o seu filho para o Carson Grace. Aí me indicou meu pai para me levar para o Carson, que lá eu teria uma continuidade bem supervisionada para que eu pudesse continuar com o jiu-jitsu, que ele via possibilidades de eu me tornar um atleta, um competidor de jiu-jitsu. E para lá eu fui com 14 para 15 anos e fiquei até o Carson morrer. Na realidade, o Cássio foi o seu grande mestre, então. Foi ele que... Ou teve outros também, outros mestres lá também? Eu iniciei com o Hélio Vígio e o Cássio foi o cara assim, que mais próximo a mim que me orientou. Eu tive aula com o Hélio Gracie, com o Carlos Gracie, eu frequentei muito o seio da família ali. Sei. Tive aula com o Rolly, fiz amizade praticamente com a família inteira. Frequentei a casa dele, Teresópolis. Então, eu tive uma etapa namorando a Cássia Grace, e lá eu tive possibilidade de conhecer a fundo a parte da alimentação da família, ali a parte da alimentação Grace, a filosofia do esporte. E ali eu fui me tornando um atleta, né? Sob orientação do Cássio, e fiz amizade praticamente com toda a família. Para mim foi uma oportunidade muito grande de desenvolver o jiu-jitsu de uma forma tanto esportiva como uma forma também educativa. Certo. E quantos anos de prática você já tem aí nessa estrada do jiu-jitsu? Esse ano eu estou fazendo 55 anos. 55 de jiu-jitsu, né? 60, eu comecei com 12, com 67, são 55 anos que eu nunca parei. Né? Nunca parou, né? Ali, a prática de atleta com o Carson chegou em um determinado ponto que eu pedi permissão a ele me deu a oportunidade de abrir meu próprio tatame, meu próprio espaço. E, paralelamente, eu continuava na academia dele e tinha também minhas aulas. Eu abri também um caminho como professor, como mestre. Né? Depois eu tive a oportunidade de levar o jiu-jitsu para a Gama Filho. Eu me formei em educação física, fisioterapia, 4 pós-graduações, treinamento desportivo, pedagogia do movimento humano, fiz docência universitária para poder dar aula na faculdade e fiz também psicologia do desporto. Né? Então, juntando todo esse aparato acadêmico, né, junto com a parte marcial, o conhecimento técnico dos fundamentos do jiu-jitsu, eu tive um avanço muito grande na minha sabedoria e transformar o jiu-jitsu num esporte muito proveitoso em relação à formação do ser humano. Né? Certo. No caso, para quem quiser praticar com você, ter você como professor, onde é que fica a sua academia atualmente? Atualmente eu moro na Barra da Tijuca, né? Mas eu não consegui sair profissionalmente de Copacabana, porque Copacabana é um bairro central e lá foi a origem de todas as amizades, a origem de todo o meu conhecimento, das pessoas que frequentam a minha academia. Eu tenho alunos que moram na Barra da Tijuca, moram em outros lugares, outros bairros, Ipanema, Leblon, Botafogo, mas Copacabana ele se tornou um bairro central. E lá eu tenho a minha academia, que tem a parte do jiu-jitsu,
Eu trabalho também como fisioterapeuta, me formei em fisioterapia também na Lema Philips, e tenho também a parte de o trabalho físico, né? Eu faço como prevenção e reabilitação de movimentos que tanto servem para fortalecer a estrutura muscular, no caso de você ter tido uma lesão, uma parte recuperativa, e também uma parte de treinamento muscular para o pessoal que faz jiu-jitsu, faz esporte, que não tem lesões, né? Eu trabalho nesses 3 setores. Lá tem o tatame, o jiu-jitsu, tem um espaço para treinamento físico, tem um espaço para tratamento de lesões, né? Mas você Então, pode são dar o seu 3. endereço aí para quem quiser aparecer lá para conhecer, quem sabe. Nossa, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 817, 10º andar. Fica ali próximo ao Constante Ramos, né? Certo. Quem quiser. Virou a esquina da Constante Ramos, Avenida Copacabana, acho que é o segundo ou terceiro prédio ali, Isso. e 10º andar. E também eu estou trabalhando no SESC, né? Eu faço um trabalho muito, muito bom no SESC Copacabana, fica na Domingos Ferreira 160. Eu faço a iniciação do jiu-jitsu lá. Então, é uma oportunidade para as pessoas que têm uma idade mais avançada, e para jovens também. Eu tenho alunos, discípulos lá de 10 a 70 anos de idade. Eles fazem iniciação ao jiu-jitsu, fazem os movimentos educativos e usufruem do grande benefício que o jiu-jitsu traz para o corpo do jiu-jitsu, assim, de uma forma biopsicossocial, traz uma fonte de formação física e desenvolve o equilíbrio emocional do indivíduo também, né? Então, é um processo muito interessante essa iniciação que eu faço lá. E está aberto ao Jiu-Jitsu para Todos, né? O projeto que a gente tem lá, Jiu-Jitsu para Todos, no Não tem SESC limitação de Copacabana. idade para a prática? Não tem limitações de Não tem idade. limitação de idade, porque é uma adaptação da consciência corporal do indivíduo, seja ele qual for, sem prévio preparo físico, em qualquer idade. Ele vai usufruir de toda a iniciação dos movimentos do jiu-jitsu dentro de uma forma individualizada e num padrão evolutivo, um sistema progressivo de aprendizado, em que ele vai, primeiramente, dominar o seu corpo e usufruir dos benefícios do jiu-jitsu de uma forma que ele possa entender que os fundamentos do jiu-jitsu não são basicamente dentro de um aspecto de violência e confronto corporal. Ele vai aprender a usufruir do seu controle corporal. Ele vai adquirir coordenação, equilíbrio, resistência, agilidade, vai aprimorar todos os conceitos físicos para ir progressivamente desenvolvendo as técnicas de luta no solo, programa de defesa pessoal, entendeu? Uma relação corpo a corpo, relação de tempo, espaço, em função de uma aproximação do indivíduo, e ele vai aos poucos se encaixando nesse sistema até entrar no programa de defesa pessoal propriamente dito. É um processo muito interessante de adaptação ao jiu-jitsu, né? E você já conseguiu recuperar muitos jovens, no caso do Copacabana, um bairro que muito populoso, muitas turmas, né, de esquina, já conseguiu recuperar muitos jovens drogados que não iam à escola, que não trabalhavam. Você botou dentro da academia e moldou a pessoa para uma nova prática de vida. Hoje em dia, o conceito de vida de Copacabana mudou muito, né? Na nossa época, anos 60, 70, 80, né? Então, hoje, a Copacabana é um celeiro de pessoas mais idosas, né? Tem um certo perigo em andar em Copacabana, porque tem muito morador de rua, usuário de crack,
aproveitadores, oportunistas, que gostam de saquear, de assaltar. Então, Copacabana se tornou um bairro eclético e que você precisa ter uma plena atenção para andar na rua. Então, os 3 pilares básicos da defesa pessoal, eles estão a plena atenção, você tem que estar muito atento para andar na rua, você tem que ter um controle da visão periférica, é o espaço que você tem entre qualquer pessoa e você, para não chegar e te abordar, né? Então, você tendo a plena atenção, a visão periférica e o controle do raio de ação. O que é o raio de ação? É uma distância de um braço estendido que você vai calcular a aproximação de qualquer pessoa que venha ao seu encontro. Então, se você tiver esses 3 fatores conjugados na sua cabeça, ao sair na rua, dificilmente você vai ser abordado. Então, a plena atenção, a visão periférica e o controle do raio de ação fazem que você ande na rua atento, muito atento, com atenção, para não ser surpreendido, né? Esse é o primeiro passo que a gente promove quando a gente recebe um aluno que vai querer se introduzir no nosso sistema de ensino. E a relação do equilíbrio, e a relação, completando a sua pergunta, do equilíbrio emocional, você tem que observar a finalidade com que a pessoa te procura. Qual é a finalidade que a pessoa vai procurar uma academia de jiu-jitsu? Um professor, o que ele vai querer? Ele vai querer ser um atleta? Ele vai querer ser um participante do jiu-jitsu, que nós chamamos de segmento participativo. Ele usufrui do jiu-jitsu visando a sua forma de realizar exercício. Então, a fonte de exercício que o jiu-jitsu promove é muito, muito grande, é muito profunda. Então, você ir para uma academia de ginástica, você executar aqueles movimentos repetitivos, tem um padrão de exercício. E o jiu-jitsu ele tem uma forma de exercitar muito peculiar, muito, muito especial. Ali você promove exercícios fantásticos para a sua formação corporal. Às vezes, o indivíduo ele quer buscar o jiu-jitsu como uma fonte de exercício. Aí nós encaminhando ele para um segmento participativo. Tem um segmento de rendimento, que o cara se torna um atleta, e tem também o segmento terapêutico, que eu acho que é o mais importante de todos, onde a gente recebe pessoas que já veio com determinados transtornos, com medos, fobias, inseguranças, fraquezas interiores, que nós descobrimos por uma conversa inicial e vamos tratar, fazer tipo um tratamento, ao jiu-jitsu clínico. Então, eu já tive oportunidade de tirar muitas pessoas desses problemas intrínsecos, né? De inseguranças, medos, fobias, vícios, alcoólatras, pessoas que já vinham com uma base, uma longevidade de uso de cocaína, de maconha, de seguranças que formam um desvio emocional e que torna a vida dessa pessoa muito desequilibrada. Então, o jiu-jitsu ele colabora muito para a formação e o fortalecimento interior dessas pessoas. Já tive muitos alunos que eu transformei, e outros não, porque, infelizmente, não deram seguimento, uma continuidade no processo que é longo, né? Não é assim, a curto prazo, que você resolve um problema desse. A pessoa tem que querer, tem que se adaptar, tem que se aprofundar, e os dois juntos trabalhando, a gente chega a algum resultado. Certo. E a pessoa que começar do zero e for até muitos e muitos anos de prática, como é que são as faixas, né? As etapas a vencer? Faixa branca, depois como é que vai seguindo?
Bom, a faixa é um componente do kimono, né? Então, as cores das faixas nada mais são do que o tempo que o praticante tem. Ele começa com a faixa branca, passa para azul, vai a roxa, marrom e preta, né? Então, cada faixa dessa tem uma sequência de graus. As faixas coloridas são 4 graus. Você pega a branca, quando chega no 4º grau, você passa para azul, azul tem 4º grau, passa para roxa, e assim por diante, marrom. Quando chega na preta, a preta são 6 graus. E depois da preta tem as faixas corais, né? Que é a faixa rajada preta e vermelha, depois tem a vermelha e branca, que é o 7º grau, preta e vermelha, vermelha e branca, 8º grau, e a vermelha, toda vermelha, é o 9º grau. E o 10º grau é inatingível, é oferecido apenas para os criadores do jiu-jitsu, né? Os fundadores, Carlos Gracie, Hélio Gracie, os patriarcas do jiu-jitsu do 10º grau. Então, os seus discípulos, a faixa máxima é vermelha, 9º grau. E agora a ultrapassagem desses conhecimentos, que você vai, a ultrapassagem das faixas, você vai aprofundando o seu conhecimento, isso é muito indicado pela visão do mestre, do professor, né? Ele vai observando a evolução do aluno e vai promovendo de acordo com o seu aprofundamento, com o seu desenvolvimento dentro do conhecimento do jiu-jitsu. E tem também a visão de atletas, que a federação supervisiona, né? Quando você é um atleta, você passa a ser um lutador federado e tem uma supervisão das federações esportivas que vão passando por exame de faixa, por merecimento, por campeonatos conquistados, entendeu? Cada federação tem um método e tal. Mas dentro do meu conceito lá da academia, é mais pelo aproveitamento dos alunos, a sua frequência, do seu conhecimento, que ele vai desenvolvendo a evolução nas cores das faixas. Né? E você é faixa vermelha atualmente, né? Faixa vermelha, é o último grau. Atualmente, em 2018, eu passei para a faixa vermelha 9º grau, pela minha assiduidade, pela minha perseverança, pelo meu aprofundamento no jiu-jitsu, por tudo que eu apresentei de conquistas, de sabedoria, de propostas de evolução para a modalidade, né? Então, quando você desenvolve tudo isso, você é condecorado lá pelas federações esportivas, né? Você é reconhecido, um reconhecimento. E essas faixas 7º grau, 8º grau, 9º grau, são mais faixas de honraria, né? Pelo progresso que você teve, pelo que você fez pelo esporte. Agora, a eficiência técnica mesmo vai ter a faixa preta 6º grau. 7º grau, 8º grau são honrarias, são faixas destinadas a pessoas que já estão há muitos anos no esporte e promovem a sua sustentação, a sua evolução, né? Como se fosse um prêmio, vamos dizer assim. Certo, certo. Eu, com 55 anos de jiu-jitsu, eu fui agraciado pelo mestre Robson Gracie, o Carlos já tinha falecido, né? Carlos, Hélio Gracie, pessoal já passou lá para a pátria espiritual. E hoje o patriarca, presidente da Federação do Rio de Janeiro, o Robson, e eu fui agraciado por essa honraria, sou muito grato, e desenvolvendo os projetos aí, não paramos aí, isso é uma fonte inesgotável de avanço em propostas para a melhoria do ser humano, né? E continuamos aí nos projetos. Me fala uma coisa, o jiu-jitsu teve origem aonde? A origem do jiu-jitsu, onde é que tudo começou? Como é que ele chegou ao Brasil? O jiu-jitsu ele é conhecido como arte suave, né? Arte suave por 2 motivos. O primeiro, porque os seus movimentos
são movimentos que implicam uma execução em cima da cinesiologia, da biomecânica, das alavancas. Então, ele promove uma condição do mais fraco vencer o mais forte. Então, ele é conhecido como arte suave por esse um dos motivos. O Hélio Gracie pesava 64 quilos, lutava com um cara de 100. Entendeu? Então, ele tinha um sistema de alavancas, de posições técnicas, baseadas na cinesiologia, na biomecânica, e utilizava a força do oponente contra ele mesmo. Né? Então, ficou denominado arte suave. E outro motivo, porque o jiu-jitsu ele nasceu na Índia, há 2.500 anos antes de Cristo, e ele foi programado por monges budistas que tinham a sua peregrinação religiosa. Eles iam fazer suas meditações, as suas caminhadas, e eram abordados por malfeitores, bandidos. E eles não podiam usar armas, nem usar da violência, que era um posicionamento contra a sua religiosidade. Então, eles, estudiosos dos pontos minuciosos do corpo humano, os pontos fracos do corpo humano, eles criaram esse sistema de alavancas, estudos biomecânicos, de cinesiologia, que naquela época já existiam esses estudos. O ser humano já vivia momentos de luta, de confrontos, desde que o mundo é mundo. Né? Então, eles criaram esses sistemas baseados em estudos da anatomia humana e que utilizavam essas alavancas contra as agressões, os movimentos violentos, codificavam as relações de ataque e defesa. Né? De um ataque, eles saíram da defesa com técnicas, utilizando a fraqueza da anatomia humana, eles utilizaram isso. E o jiu-jitsu foi se desenvolvendo pela Índia, Tibete, Ceilão, China, até que chegou no Japão, e o Japão foi onde ele deu aquele desenvolvimento maior. Né? E os japoneses aprimoraram muitas técnicas do jiu-jitsu, transformando em vários caminhos de outras artes marciais. Judô, karatê, aikido, taekwondo, todos surgiram do jiu-jitsu, que era a origem de tudo. O jiu-jitsu era um todo e essas outras lutas são partes de um todo. Né? Então, o do quer dizer caminho. Então, judô é o caminho da suavidade. Jiu-jitsu é a arte suave. Karatê-do é a parte traumática dos golpes do jiu-jitsu. Né? Era karatê-ji, tudo que era jitsu virou do. Né? Então, ju é suavidade, jitsu é arte. Então, o ju e jiu é a mesma coisa. Então, o judô é a parte de projeção do jiu-jitsu. O karatê é a parte traumática. O aikido, que era aikijitsu, virou aikido, tudo que era jitsu virou do, porque o do é o caminho. E foram se tornando esportes. O aikido é a parte de torções do jiu-jitsu. Então, você tem as torções, tem a parte traumática, que são os golpes traumáticos, soco, chute, cotovelada, e a parte de projeções, que você derruba, queda, é o judô, e assim tem estilos, né? E desporto, né? Viraram esportes. E o jiu-jitsu, posteriormente, virou o esporte do neuazar, mais conhecido como técnica de chão, né? De luta de chão. Mas o jiu-jitsu é praticado num todo. Lá na academia nós praticamos programa de defesa pessoal, a parte de luta em pé, luta no chão, a parte do atemi,
que é a parte de golpes traumáticos, e também desenvolvendo a filosofia. A filosofia é isso aí que nós estamos desenvolvendo, essa conversa, as técnicas de superação, como você recebe um indivíduo, como você transforma. Porque o jiu-jitsu ele é considerado também como um agente transformador, né? Então, essa é a filosofia do jiu-jitsu. É a base da transformação, a base do equilíbrio emocional, a base do vencer as mazelas interiores, de vencer o eu mesmo, né? E a sua parte espiritual, já que ele vem também dos monges budistas, né? Então, nós temos um arquétipo aí biopsicossocial, em que nós juntamos tudo e sai a prática do jiu-jitsu dentro de um esporte para todos e benefício para todos. E quando é que o jiu-jitsu chegou no Brasil? O jiu-jitsu chegou no Brasil no início do século passado, né? Em 1902, 1903, né? Porque depois da invasão lá no Japão, o que acontece? Muitos japoneses começaram a migrar para outros países e vieram para o Brasil uma trupe de japoneses, e um deles conheceu o Carlos Gracie, pai do Carson Gracie, né? Ele era o pai do Carlos Gracie, era um senhor em Belém do Pará, né? E tinha um empresário que recebeu o Mitsuo Maeda, o conde de Poma. E lá, hospedado lá em Belém do Pará, ele notou que o Carlos Gracie era uma criança hiperativa e resolveu pedir permissão ao Carlos para ensinar o jiu-jitsu para o filho dele. Aí começou esse trabalho de filosofia, esse trabalho de terapêutico, né? E mostrou que o Carlos deu uma melhora assim, muito eficiente no seu conhecimento, na sua melhora, no seu comportamento. E falou, olha, isso não ensina isso para ninguém, isso aí é pessoal, é para você. E o Carlos Gracie passou a ensinar para os irmãos, né? E o Mitsuo Maeda, ele andava pelos lugares, pelo Brasil, e foi desenvolvendo em outros pontos também. E outros japoneses também tiveram um alinhamento muito profundo em outras áreas do Brasil e fora do Brasil também. Na Europa, principalmente, Inglaterra, Alemanha, foram desenvolvendo a parte do jiu-jitsu nesse intuito de exportar o conhecimento japonês e fazer benefícios para o ser humano. Então, a família Gracie migrou do Belém do Pará e veio para o Rio, foi para o Ceará primeiro e depois foi para o Rio de Janeiro. E quando o Carlos Gracie, em 1925, já estava mais adulto, ele abriu a primeira academia de jiu-jitsu aqui no bairro do Flamengo. O Hélio Gracie era um garoto doente, que tinha fraqueza muscular e foi desenvolvendo o jiu-jitsu aos poucos. E o médico falou para ele não trabalhar a parte física. Ele foi fazendo o jiu-jitsu mais ou menos escondido. E através da prática do jiu-jitsu, ele foi se fortalecendo. O Hélio Gracie é um exemplo da melhora do corpo humano, da melhora do cidadão através da técnica do jiu-jitsu, através do segmento terapêutico, já que ele era doente no sentido de ter uma fraqueza muscular. E depois se tornou o grande campeão que ele foi. Né? E me diz uma coisa, o Brasil seria o país onde a prática do jiu-jitsu é mais atuante? O jiu-jitsu é mais praticado Sim, aqui no Brasil do que em outros países da Europa, da América?
Sim, o Brasil exportou o jiu-jitsu para a América e para a Europa, porque o Japão, de tanto esconder o jiu-jitsu, ele promoveu o judô. Ele achava que o jiu-jitsu era uma fonte muito significativa para você exportar ele assim. Ele foi exportado aos poucos, com uma trupe de japoneses que foram levando o jiu-jitsu para fora, que nem eu falei anteriormente. Mas a base do jiu-jitsu, o governo japonês, era contra essa exportação, até chegar ao ponto de dizer que era crime de lesa pátria você ensinar o jiu-jitsu para o estrangeiro. Então, o jiu-jitsu ficou estagnado e eles começaram a exportar o judô. Tanto que o judô se tornou rapidamente um esporte olímpico, né? E depois Certo. foram exportando o karatê, essas outras lutas. E o jiu-jitsu foi ficando escondido cada vez mais. E no Brasil, ao contrário, porque a família Gracie começou a desenvolver o jiu-jitsu através do Carlos Gracie, Hélio Gracie, formou sua primeira turma com Hélio Vigio, João Alberto Barreto, Armando Vride, Hélio Vigio, Álvaro Barreto, quem mais? Pedro Emetério, que era lá do Ceará. Então, essa primeira turma começou a se desenvolver com seus discípulos, depois abriram suas próprias academias. Saíram do núcleo da família Gracie. Tudo aqui do Rio de Já com a Janeiro, né? família, Centro do Rio de tudo Janeiro. do Rio de Janeiro. É. O Rio de Janeiro foi o coração da evolução do jiu-jitsu. Né? E Certo. aí essas academias começaram a se proliferar, e a primeira federação foi criada em 1967. O Hélio Gracie fundou, junto com esses seus alunos, com as suas academias próprias, para formar um sistema esportivo de jiu-jitsu. Né? E Certo. aí começou a se proliferar, cara. Aluno, e foi abrindo academia e foi criando mais discípulos e foi se espalhando. Aí depois, de 90 em diante, final dos anos 80, começou o processo de exportação para os Estados Unidos. O Rorion, filho do Hélio Gracie, foi para os Estados Unidos, o Carley, filho do Carlos, foi para os Estados Unidos, começaram a levar as técnicas para lá, depois migraram para a Europa, e hoje em dia o jiu-jitsu está no mundo inteiro. Tem federações esportivas praticamente no mundo inteiro. O jiu-jitsu tem um campeonato mundial muito grande hoje. Certo. Agora, É mudando um pouquinho. conhecido como Brazilian Jiu-Jitsu hoje. Brasília Jiu-Jitsu. Eu vejo isso na televisão. No MMA, É. quando assisto, eles falam Brazilian Jiu-Jitsu. O MMA nada mais é do que uma mistura É. de artes marciais que foi extinta do antigo Vale Tudo. Né? O antigo Vale Tudo foi modificado com mudança de regras para profissionalizar a mistura das artes marciais. Certo. Mas nessas lutas de MMA, eu acho que o jiu-jitsu é um componente principal, né? O camarada pode saber boxe, pode saber karatê, mas eu acho que o jiu-jitsu é o componente principal. Ele não pode ser um grande lutador se ele não souber jiu-jitsu. Porque na época do Vale Tudo, o que acontecia? O jiu-jitsu lutava contra as outras artes marciais. Lutava contra o boxe, lutava contra o karatê, contra o judô, contra a capoeira, contra o kung fu. Então, o jiu-jitsu conseguiu vencer todas essas outras artes marciais e se tornou um reconhecimento muito grande no cenário das artes marciais. Então, o jiu-jitsu é a principal fonte de autodefesa e conteúdo técnico para você poder fazer um confronto de luta. Se você cair no chão e não tiver um conhecimento de jiu-jitsu, você está praticamente derrotado. Já era, né? Então, a luta começa em pé, com técnicas de nocaute, de chutes, socos, pontapés, e alavancas, de tudo quanto é lado. Mas quando você faz o corpo a corpo e leva para o chão, você tem que ter um conhecimento muito grande de luta do chão. Então, basicamente, para você se tornar um lutador de MMA, você tem que ter conhecimento de boxe,
e o wrestling, né, que é a luta livre americana, que é praticamente um judô, uma luta agarrada que leva o adversário para o solo, e a parte de chão, que é o jiu-jitsu. Você cair ali no chão e não tiver um conhecimento como passar uma guarda, colocar o adversário na guarda, ter golpes de finalização, chaves de braço, estrangulamento, você fatalmente não vai ter condição de sair vencedor, não. Agora, fala um pouquinho sobre aquela sua luta com o Marcos Ruas, aquele desafio que foi feito. Como é que foi feito o convite? Em que época foi? Com que Aquilo ali objetivo? foi em 1984, né? 1984 era uma época que o jiu-jitsu estava numa fase de transição entre a parte esportiva, né, e uma rivalidade muito grande contra outras artes marciais, né, principalmente contra a luta livre. Então você tinha muitas desavenças de rua, nas praias, nas boates, na noite do Rio de Janeiro. Então, adeptos de luta livre se confrontavam com adeptos do jiu-jitsu, era uma rivalidade muito grande. E houve um conflito entre um elemento da família Gracie com o sobrinho do professor de taekwondo, no bairro do Flamengo ali. Aí tiveram uma briga uma vez, duas vezes, tal. Aí a briga tomou proporções tão grandes que houve uma invasão da academia, do pessoal do Gracie, na academia desse professor de taekwondo. E foi uma invasão que ele se julgou, professor de taekwondo, se julgou atacado dentro de um processo de, vamos dizer assim, sem combinar nada, de repente, né? Ele se sentiu atingido e resolveu promover uma revanche. Aí ele foi aos jornais, pegou um grupo de pessoas, de atletas ligados a ele, e resolveram treinar para desafiar a família Gracie. Aí, quando chegou pelo final do ano de 84, eu estava subindo na academia para treinar e vi lá zum lá, falando, o pessoal desafiando aí, não sei o quê. E não tinha ninguém preparado. Já tinha uma data marcada, que é 30 de novembro, já estava chegando ao fim do ano, e tinha que arrumar um time lá para encarar esses caras, não, 5 lutas ou 4 lutas, não sei. E o Carson me convidou. Aí eu falei, ó, ninguém está treinado, tal, não sei o quê. Os caras estão desafiando, estão indo no jornal, estão mexendo com a ânima, né? Os brios, né? O jiu-jitsu tem que se defender. Aí mexeram com os brios, aí aceitaram o desafio e eu fui convidado. Eu falei, vamos lá. Mas não nos preparamos, nós já sabíamos, nós já tínhamos treinado já e fomos para o confronto. Então, tiveram 4 lutas, né? Vencemos 2, perdemos uma, e eu empatei, a minha luta foi empate, porque não tinha regras, né? Não tinha contagem de pontos, não tinha nada. Ou você nocauteava, ou finalizava, ou acabava em empate. Eram 3 rounds de 5 minutos, e a luta era nessa proposta aí. Não tinha contagem de pontos. O cara podia arrebentar o outro. Se aquele que estava arrebentado não desistisse, terminava empate. Né? E quem E foram aí os foi. outros? Depois teve uma. Hein? Quem foram os outros lutadores? Teve 2 vitórias, um empate e uma derrota. As outras lutas, você lembra do nome dos Eu lutei, lutadores? eu lutei contra o Marco Rua, o Marcelo Beren, que lutou contra o Molina, esse que desafiou, que teve a academia invadida.
E teve o Inácio contra o Bruce Lúcio, um lutador de Kung Fu, e o Renan Pitangui com o Eugênio Tadeu. Então, o Eugênio ganhou do Pitangui na primeira luta. Na segunda luta, o Inácio ganhou do Bruce Lúcio, já ficou 1-1. Eu empatei com o Ruas, aí não teve ponto para ninguém, e o Marcelo Beren ganhou do Molina. Então foi 2-1 para o Jiu-Jitsu contra os desafiantes. Mas foi Aí disputado, depois, em né? 90. Hein? Foi disputada a Hein? coisa, né? Foi disputada, né? Foi. Pô, Maracanãzinho lotado, cara. Foi uma noite das artes marciais. Né? E Certo. depois, em 91, teve uma revanche, que eles pediram a revanche, entraram com 3 lutadores, nós entramos com 3. Aí foi 3-0 para o Jiu-Jitsu. E O quem Jiu-Jitsu foram os ganhou as elementos que 3. lutaram? Mas aí o Jiu-Jitsu já estava preparado, Certo, entendeu? certo. Teve um tempo para o pessoal treinar. Né? O Fábio Gurgel ganhou do Denilson, o Murilo ganhou do Marcelo Mendes e o Valide ganhou do Eugênio, que tinha ganhado do Renan Pitangui. Certo, certo. Então o juiz ficou de 3-0, aí a supremacia do jiu-jitsu alavancou, o jiu-jitsu desenvolveu mais ainda o seu conceito dentro da visão da sociedade, do público leigo, dos lutadores. Aí foi aí que o jiu-jitsu começou a alavancar dentro de um processo de migração para o MMA. Aí o Royce Gracie fez aquelas lutas contra os americanos lá, aí já começou a migrar o jiu-jitsu para a América e daí para a Europa. Naquela época que vocês lutaram nesses desafios aí, já tinha MMA no Japão? Começou no Japão, no Pride, né? Depois é que veio Não, MMA começou nos Estados Unidos. nos O Estados Pride Unidos? era um outro segmento, Em outro, no porque Japão, né? no Japão, porque o MMA nos Estados Unidos foi o UFC, né? O UFC, que tinha aquelas grades em volta. Quem idealizou isso foi o Rory, o filho do Hélio Gracie, que morava lá nos Estados Unidos. Ele que idealizou isso. E levou o irmão dele, o Royce, para lutar contra as outras artes marciais. Depois ele foi se amoldando para esse estilo atual. O Rory vendeu os direitos dele para esse cara, esse americano lá que toca o UFC. E o Pride é outro sistema, né? O japonês que desenvolveu. Era com cordas, o ringue com cordas, não era essa grade em volta, não era o octógono, não. Era outra formação que era lutada lá no Japão. Outras regras. Tudo isso é oriundo do Vale Tudo da época do Hélio Gracie. Né? Mas o Carlton Pride Gracie, Hélio terminou, né? Gracie, O anos Pride não 50, existe mais, ou existe? programa Heróis do Ringue. É porque o UFC ele engoliu todo mundo, né? Engoliu, né? O UFC ele conseguiu com o Dan White, né? Dan White que é o dono do UFC. O americano tem uma proposta de marketing muito grande, paga melhor, e começou a desenvolver. Hoje tem o Bellator, né? Também um outro sistema lá de luta, lá de vale tudo também. Mas o UFC que é o principal mesmo, todo Então mundo começou nos quer Estados lutar no Unidos. UFC, paga mais. Na verdade, começou no Brasil como vale tudo, né? Aí foi transportado para lá e lá virou o UFC, porque aí ele modificou a configuração do ringue, né? Botou grade, e foi uma coisa meio diferenciada, né? Porque o ringue convencional era aquele ringue de corda, né? Sim. Igual ao do boxe. Mas aí o lutador saía ali por baixo, caía lá embaixo e tal. Aí modificou, aprimorou esse sistema de grade. Né? O cara não pode sair dali de dentro. Né? Sai Você, clausurado. você gosta de assistir essas lutas de UFC? Você gosta e tal? Não, eu não sou muito aficionado no UFC. Eu preferi o Pride. É. Porque as regras do UFC elas não são muito adequadas para o jiu-jitsu, não. São tempos curtos. O lutador de jiu-jitsu, para ter uma ideia, ele luta 10 minutos. A luta de jiu-jitsu faixa preta,
o tempo é 10 minutos. Então, o jiu-jitsu é uma luta de raciocínio, uma luta cognitiva. Você tem que pensar, tem que realizar movimentos combinados, entendeu? Então, você requer tempo. Então, uma luta de 5 minutos, uma luta mais explosiva. E essas regras novas do UFC, que foram modificadas, o juiz manda o cara levantar. Quando você está no chão ali, elaborando um ataque, uma combinação de movimentos que demora muito, o público começa a vaiar. O público gosta de ver pancada, soco, sair sangue. O americano é meio sádico, gosta de ver o cara sair esfolado do evento, né? E o jiu-jitsu é uma arte suave. O vencedor do jiu-jitsu, ele domina o cara sem dar soco. Ele não precisa mutilar o seu adversário para ser o vencedor. Ele ganha com golpe, com desistência do adversário, estrangulamento, com chave de braço, chave de pé, chave de joelho, entendeu? Trabalha em cima das articulações. É uma luta muito inteligente. Você, para tirar o oponente de combate, não precisa massacrar. E no UFC parece que os caras têm aquela vontade de ver o outro sair massacrado, todo arrebentado. É Isso verdade. depõe muito contra o público leigo que pensa em fazer um esporte de luta e não faz vendo aquelas atrocidades lá. Né? É. Então o Bellator e o Pride eram lutas que você fazia sem essa violência toda estampada. Né? Você ganhava o adversário, mas com golpes, uma luta mais técnica, vamos dizer assim. Né? Fernando Pinduca, e tem assim no momento alguém no jiu-jitsu brasileiro que seja o expoente, um nome máximo, mesmo que não esteja participando de torneios, entendeu? Assim, uma pessoa que se destaca. Como teve o Rickson, né, na época dele, né? Depois o Royce, né? Teria alguém assim despontando? Tem vários, né? Tem vários atletas aí que o jiu-jitsu promoveu uma gama de atletas fantásticos aí, né? Que exportaram o jiu-jitsu para o exterior, depois eles migram para o MMA. Tem muitos atletas que ficaram só no jiu-jitsu, no campeonato de jiu-jitsu. Hoje tem muito patrocínio, rola uma grana para o cara que é bom de jiu-jitsu, né? Agora tem o Roger Gracie, que teve uma carreira muito bacana aí. E tem outros aí, é difícil você citar nomes. Tem o Demian Maia, que também é muito técnico, tem o Rodolfo Vieira, tem o Bochecha, tem vários caras aí muito bons, né? E o filho do Rickson? O filho do Rickson, ele não luta no Pride, não. No UFC, não. Ele luta Acho que ele já fez luta. no Bellator, eu acho. Eu já vi ele fazer uma luta no UFC. Não, o Kron Só se Gracie? for agora. É o É Kron, Kron o nome Kron, dele. É Acho que ele já Kron, fez uma ou é. duas lutas no UFC. Então, só se for agora. Eu não acompanho muito o UFC, não. É. Entendeu? Eu vi ele lutando outro segmento aí de MMA. Certo. Agora, o UFC, se ele está lutando é por agora. Eu não acompanho muito o UFC, não, que é muita pancada, arrebenta muitas pessoas. Eu gosto de ver uma luta mais técnica. Né? Certo. Certo. Professor Fernando Pinduca, faixa vermelha de jiu-jitsu, teria uma mensagem final para o encerramento, para a conclusão da nossa entrevista, para os nossos amigos ouvintes? O que eu queria deixar é a mensagem, cara, é que as pessoas que estão nos assistindo possam entender que o jiu-jitsu é uma atividade biopsicossocial, é uma atividade chamada de arte suave, que está ao alcance de qualquer pessoa, da mulher, da criança, do adolescente, do idoso. Então, é uma forma de você realizar exercícios dentro de uma fundamentação técnica, específica, cognitiva, que não vai te fazer mal nenhum. Muito pelo contrário, vai trazer benefícios espetaculares.
melhora o teu condicionamento cardiovascular, cardiocirculatório, melhora da memória, melhora do teu equilíbrio, da tua coordenação motora, entendeu? É uma fonte de exercícios fantástica. Agora, você tem que ter adaptação para a sua iniciação, pegar um professor competente que te leve para os caminhos corretos, de acordo com a sua idade, com a sua condição física, e que possa alavancar todos os procedimentos daí de uma vida saudável, uma boa alimentação, uma boa higiene, uma boa concentração, e você possa utilizar isso para ter um suporte melhor nessa caminhada, nessa vida aí, esse mundo tão conturbado que nós estamos vivendo. É verdade. Esse é o meu recado final. Tá. Então, vamos nos despedindo. Foi um prazer, tá certo? E a gente depois combina outros encontros aí, né? Daqui a um tempo, para a gente dar continuidade aí a. Eu que agradeço a oportunidade. Espero aí que nossos assistentes aí, nossos espectadores, tenham gostado e que o teu canal possa fazer outras entrevistas para elucidar as pessoas de uma forma saudável de vida. Grande abraço aí. Um grande abraço. Inclusive, eu quero deixar o canal aberto, caso você queira oportunamente, tenha vontade de expressar alguma coisa, passar alguma mensagem, o canal está aberto para isso, para você. Para você e que pessoas desse nível que queiram transmitir alguma mensagem positiva, tá ok? Muito obrigado. Então, com Deus. fica com Deus. Um abraço, até a próxima, tá? Valeu. Valeu.